Glória ao Pai, à Vé, glória ao Filho Jesus Cristo e glória ao Espírito Santo de Deus. Teu nome seja glorificado, exaltado e adorado para sempre, meu Pai, meu Deus, meu Criador. Aleluia. Bem, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos que estão assistindo a este vídeo. Meu nome é Matheus Rosa e estou aqui para pregar a justiça, a verdade, glorificar o nome daquele que criou o céu, a terra e o inferno. Quem quiser crer, creia. Quem não quiser, não creia. É assim que funciona. Amém. Bem, meus amigos, a todos que estão assistindo, eu desejo que você se converta, caso você ainda não ande de acordo com os estatutos daquele que te criou, ok? Porque Deus é zeloso, Deus é santo, e Ele te criou para ser santo, para ser justo, andar de acordo com os estatutos dele, de acordo com os preceitos e mandamentos que Ele criou, na obediência. Assim seja. Bem, eu estou aqui para falar a respeito do que está acontecendo atualmente, de guerra, rumores de guerra, as escrituras, profecias, as profecias, e o que as pessoas dizem aí, o que seres humanos falam. E eu vou falar aqui de acordo com o Espírito Santo, não o que eu falo, não com o que as pessoas dizem. Eu não sou influenciado por homens, por demônios ou por anjos, mas sim por Deus, pelo Espírito do Altíssimo, que é santo, Espírito Santo de Deus. Bem, ultimamente nós temos visto que está acontecendo uma guerra na Europa Oriental, entre Rússia e Ucrânia. Só para resumir aqui, politicamente, geograficamente, historicamente, a Ucrânia ela surgiu recentemente, né, porque ela pertencia à União Soviética. A União Soviética deixou de existir na década de 80 aí, né? E inúmeras nações pertenciam à União Soviética, incluindo a Rússia, a Ucrânia, e entre outras nações. Eu vou falar dessas duas. Por que está acontecendo a guerra? O que estão dizendo? Existem duas cidades ou regiões que são pós-separatistas, que querem se separar da Ucrânia, que é Donbass, Donetsk e Luhansk, e entre outras cidades, que querem a independência, não querem mais pertencer ao país ucraniano, eles querem serem declarados como países independentes, como novos estados soberanos. A Ucrânia não quer reconhecer e a Rússia quer reconhecer. A mídia fala que a Ucrânia está sofrendo um bombardeio por parte dos russos, mas o interessante é que nós só vemos que os bombardeios são todos da Rússia, nunca é da Ucrânia. Sendo que o general do exército russo falou, né, que no começo da guerra, o presidente da Ucrânia, que é um comediante, como se fosse o Tiririca, presidente do Brasil, um comediante, um chefe de Estado. Isso é ridículo. Ele tomou ações precipitadas e começou a bombardear essas cidades, essas regiões que queriam se separar da Ucrânia. Donbass, Luhansk, Donetsk. E ele bombardeou o próprio país e declarou para a mídia que foi a Rússia. E a mídia ocidental, que é governada pelos donos do mundo, né? Pelos Illuminati, por esses demônios em forma de homens, os demônios, né?
estão aqui na terra. Os anjos também, o Senhor já disse, em forma de homem também. Isso parece loucura aos olhos do homem, mas quem quiser crer, creia. Esse é o mundo espiritual ligado ao plano terreno. Então, a mídia controla, os Illuminati controlam a mídia ocidental e os caras estão fazendo com que o Ocidente inteiro, a OTAN, que é a união entre a Europa Ocidental, que é Grã-Bretanha, Reino Unido, França, Alemanha, juntamente aos Estados Unidos, as potências ocidentais, dizendo que a Rússia está bombardeando a Ucrânia e nunca é a Ucrânia é a tadinha da história. Estão isolando a Rússia. E por quê? Porque o mundo inteiro é submisso, o Ocidente inteiro é submisso aos Estados Unidos, e o Oriente, citando Rússia, China ali, e alguns países árabes, né? Eles não são totalmente submissos aos Estados Unidos, principalmente Rússia e China, que são potências. Os muçulmanos abaixam a cabeça porque não tem poderio bélico para enfrentar Estados Unidos. Mas se juntar Rússia e China aí é bilhões de mortes. Rússia e China contra Estados Unidos, a OTAN, a Europa Ocidental, vai acontecer isso no futuro breve. Enfim, o que eu quero resumir é isto. Há um conflito entre esses dois países e a mídia quer controlar a informação dizendo que o problema é a Rússia, que não se submete ao bel prazer dos Estados Unidos, aos Illuminati. Ok. A Bíblia diz, haveria guerra, rumores de guerra. Mateus 24, versículo 6, haverá guerras e rumores de guerra. Versículo 7, haverá fomes, pestes e terremotos. Coronavírus é uma peste. Você vê vulcões entrando em erupção, enchentes, terremotos, catástrofes. Né? Isso é bíblico. As pessoas, quem quiser acreditar, crê. Só para começar. Então, de acordo com o que a mídia diz, a Rússia é rebelde, a Rússia é o bicho-papão e os Estados Unidos, a Ucrânia é a coitadinho, e os Estados Unidos, juntamente com a OTAN, juntamente com a Europa Ocidental, eles são os apaziguadores da guerra, são os pacificadores. Não é bem assim, né? Continuando. Agora, do ponto de vista cristão, que eu estou vendo por aí, que os teólogos falam aí, que não entendem nada muito espiritual. Quem assiste os vídeos aqui, quem já viu, Lúcifer nasceu, se você quiser acreditar ou não, Lúcifer está aqui, em forma de um bebê. Nasceu nos Estados Unidos, é o anticristo. Beuzebu, a besta do Apocalipse, e Astarote, o falso profeta, também já nasceram. Beuzebu nasceu no Paquistão, Astarote na Bélgica. Os anjos do Senhor, os 7 arcanjos do Senhor, estão na terra também. Depois veja o vídeo, se você tiver interesse. O que eu quero dizer aqui no que diz respeito ao cristianismo, que se você pegar as escrituras, lá em Gênesis, Deus fez uma aliança com Abraão, certo? Certo. Deus falou para Abraão, Abraão, farei de sua descendência infinitas, incontáveis pessoas, como os grãos da areia do mar. Por quê? Porque Deus apareceu para Abraão, não apareceu fisicamente, mas testou. No mundo espiritual você escuta vozes, você tem visões. Isso, para você acreditar, parte da sua fé. Um exemplo, os demônios falam no pensamento da pessoa para a pessoa matar, roubar, estuprar. A pessoa, ela faz o que o demônio está falando na mente dela e acha que é a mente dela. Muitas pessoas não acreditam no mundo espiritual porque é uma linha tênue que separa o mundo espiritual da racionalidade do mundo carnal. É fé. Você tem que crer naquilo que você não vê. E quando você vê, é que você entra no mundo espiritual por intermédio do Espírito. O que eu quero dizer aqui é que Deus mandou Abraão
Ele ouviu a voz de Deus, e pela fé, ele ouviu Deus e acreditou. E Deus mandou: Abraão, eu quero seu filho como sacrifício, Isaac. Ele ia sacrificar o próprio filho para Deus. Levou no monte para sacrificar e molá-lo como sacrifício para Deus. E quando ele foi molar Isaac, o anjo do Senhor parou e Deus viu aquilo e falou: realmente tu és o meu servo. Ok, ele fez uma aliança com Abraão. Abraão se tornou amigo de Deus, íntimo de Deus, filho legítimo de Deus. A partir dali, Deus fez aliança com Abraão, falou: a tua posteridade será infinita como grãos da areia. E depois de Abraão veio Isaac, né, filho dele que ia ser sacrificado. Isaac gerou Jacó. Jacó é Israel. Né? Israel passou a se chamar Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, passou a se chamar Israel, que é o povo de Deus, que foi separado. O povo de Deus. Israel não é uma terra, é o povo. A terra de Canaã, que Deus prometeu a Abraão, obviamente, o ser humano precisa de uma terra para se estabelecer. Ok? Na época, para cultivar a agricultura, os gados, e gerar riqueza, gerar condições de sobrevivência e de vivência. Então, a terra de Canaã se situa hoje na Palestina e ali em Israel. Só que a terra em si, o espaço geográfico, não é tão importante quanto o povo, quanto a alma, o ser humano, em mais semelhança de Deus. Então, quando nós falamos de Israel, é o povo eleito, não é a terra. Então, as pessoas, quando falam de Israel, os cristãos, eles acham que estão falando dos judeus. No entanto, é o povo. E no Velho Testamento, os eleitos do Senhor eram os israelitas, Israel, os judeus, que fizeram aliança com Abraão e depois fizeram aliança com Moisés. Ok? Deus apareceu para Moisés no deserto, conduziu Moisés, era filho de Faraó, adotivo, e ele conduziu o povo no deserto para terra prometida, que hoje é Israel, ali o espaço geográfico. E, consequentemente, o que acontece? As pessoas, elas acham que até hoje, Israel, o que é o importante é a terra ali. Ok, profecias se cumpriram lá, se cumpriram. Profecias vão se cumprir lá, vão se cumprir. O Senhor Yahvé, Altíssimo e Santo Deus, desceu aqui em forma de homem, chamado Jesus, desceu. Israel é importante. Se você olhar no centro no mapa, ele fica bem no centro da terra. Israel é muito importante. Mas não é mais importante que o povo. Então, quando fala de Israel, está falando do povo, não da terra. Pode estar falando da terra também, mas o mais importante é o povo. E o que eu vejo hoje no cristianismo é que, quando você vai para a Bíblia e você vê as profecias do Velho Testamento, que fala que Deus reunirá os israelitas, né, os seus eleitos, reunirá Israel novamente. Os teólogos acham que ele vai reunir os judeus ao redor do mundo e voltar para Israel. Qual o propósito? Nós estamos no Apocalipse, o mundo está acabando. Essa terra vai ser destruída pelo fogo. 2 Pedro capítulo 3, Deus mandará fogo devido à iniquidade do homem. Okay? Devido à desobediência, Deus vai mandar fogo do céu. Com qual propósito Deus vai reunir novamente o povo aqui nessa terra? Ele vai reunir no céu os santos, os eleitos. E outra, por que Deus iria reunir os judeus se eles não creem que ele desceu aqui na terra? Eles não creem que Yahvé desceu aqui na terra em forma de homem chamado Jesus. Eles negam Jesus. Ou seja, os judeus deixaram de acreditar. Isso é a velha aliança. A nova aliança agora são os cristãos, são os novos israelitas. São o povo eleito. Okay? Aqueles que creem no sangue de Jesus, creem no Senhor Altíssimo, que o sangue que lava e purifica do pecado, e creem que Jesus é Deus em forma de homem, Yahvé. Então, por que Deus iria se preocupar com um povo que nem glorifica o nome dele e blasfemam ainda? Os judeus cospem quando se fala de Jesus. Eles cospem no chão, no seu pé. Você vai pregar para um judeu, eles cospem no seu pé. Entendeu? Então eu digo para vocês aí, questionam aí, ou se até um teólogo estiver aí, vendo aí, os caras soberbos, sabem de tudo, então eles não veem. Eles gostam de se aparecer, fazer um monte de vídeo. Engraçado que os caras não têm dificuldade nenhuma para fazer um vídeo.
né? Não tem tormento espiritual, não tem demônio. Os caras, demônio ataca eles, porque já está tudo no inferno. Os eleitos do Senhor sofrem na terra aqui, tem dificuldade, sentem cansaço, energia negativa nas costas, todo instante, pensamentos maus, os demônios ficam jogando dardos inflamados. É difícil fazer um vídeo, não é fácil. Os demônios não querem que eu fale do que eu estou falando aqui agora, mas eu repreendo cada espírito maldito que se rebelou contra Deus no céu. Assim seja. Então está falando que Deus vai reunir o povo novamente, vai reunir Israel, mas Israel significa o povo eleito, não significa terra, o espaço geográfico já foi, isso foi no Velho Testamento. Porque nós estamos adentrando no Apocalipse, no fim dos tempos. Agora vai ser só depravação cada vez maior e destruição. Por que Deus iria reunir o povo novamente aqui na terra, se agora vai ser destruição total? Qual o propósito de reunir o povo novamente? O povo vai ser próspero aqui na terra? Não, agora é hora de pregar o evangelho, sofrer por Jesus, morrer por Jesus, ok? Se santificar. Então, esses teólogos falam, não, 99% aí, pegam essas profecias do Velho Testamento e falam, Deus vai restaurar Israel, Deus vai trazer o povo judeu de novo para Israel, mas o povo judeu cospe em Jesus. Por que Deus estaria olhando para os judeus que cospem? Agora um judeu convertido, que crê que Yahvé desceu em forma de homem, chamado Jesus, esse sim é filho de Deus. Agora aquele lá que você fala que Jesus é Deus, ou filho de Deus, por que filho? Como eu sempre explico nos vídeos. Filho é a forma de Deus na carne, por isso que é o filho. A forma de Deus, a essência, o espírito que é maior que a carne, é o Pai. E Deus é onipresente, ao mesmo tempo que ele estava no trono dele, ele estava aqui na terra, na forma do Filho, e no trono na forma do Pai. Quando ele morreu, ressuscitou, ele mandou o Espírito dele, que é o Espírito Santo, que habita em nós, para nos guiar. Então, de acordo com as Escrituras, Jesus fala, né? Yahvé fala, eu restaurarei meu povo, Israel. E o povo, e os teólogos falam, ele vai trazer os judeus para Israel. Não é verdade, mentira. Ele vai reunir o povo santo para Jerusalém celestial. Ok? Aqui, ó, vamos para as Escrituras. Né? Vamos aqui. Os eleitos, como eu disse, são descendentes de Abraão. Eu não disse, né? Eu não disse diretamente, mas no começo do vídeo eu falei, Deus fará da sua posteridade grãos, como a areia do mar. O que isso quer dizer? Incontáveis pessoas vêm da linha de Abraão, a descendência. Os eleitos, eles têm o sangue de Abraão e não sabem. Sabia disso? Você não sabia, né? E eles foram espalhados pelo mundo, pelo globo terrestre. Hoje os eleitos estão espalhados pela terra. Então quando Deus fala que vai unir o povo dele de novo, não é unir o povo aqui na Jerusalém terrena aqui, que fica ali na Palestina, ali perto da Palestina, perto da Arábia Saudita, do Afeganistão, que seja, do Egito. Ele está falando da Jerusalém celestial, os santos, no banquete do Cordeiro. Aleluia. Porque foram espalhados pela terra. São incontáveis pessoas. E todo descendente de Abraão é eleito de Deus? Não. Porque existem inúmeros descendentes de Abraão que têm o sangue de Abraão e a maioria, na verdade, não é eleito. Porque tem que ter o selo da salvação. E Deus escolheu os seus eleitos antes da fundação do mundo, como está escrito em Efésios 4. Ok. Então, você não tem só o sangue de Abraão, se você é um eleito. Você tem a santidade, o selo da salvação. Você pertence à família, à linhagem real do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala, aquele que ama mais o Pai, ama mais o Filho, quem é que seja, sua vida não é digno de mim. Por quê? Porque o Pai pode ser condenado e o Filho um eleito. Enquanto que o Filho também pode ser um condenado e o Pai um eleito. A família não vai para o céu hoje em dia.
Jesus fala, eu colocarei pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Por quê? Porque a pessoa pode ter o sangue de Abraão, mas ela não tem o selo da salvação, porque Deus sabe que essa pessoa não escolheria a santidade. E aquele que negar Jesus diante dos homens, Jesus o negará também. Marcos 8:38. Então não adianta. Mas vamos para a Escritura, para as Escrituras. Então Abraão fez um pacto com Elohim. A sua descendência seriam infinitas, como grãos da areia. Ao decorrer da história, esses grãos de areia, essas pessoas foram dispersadas pela terra, e hoje temos eleitos nos 4 cantos do mundo, não só em Israel. Israel, a maioria não é eleita. No mundo, a maioria não é eleita. Por quê? Porque hoje em dia ninguém mais faz o que Deus quer. Ninguém obedece. Não é fácil para o céu. Ok? Haverá um remanescente de Israel. Lá em Romanos 11:5, Paulo fala, haverá um resto. Um resto. Que resto é esse? Que veio da posteridade de Abraão, de Israel, sangue de Davi, o sangue de Jesus. Os eleitos têm sangue de Jesus, meus amigos. Por isso que o sangue de Jesus não foi derramado em vão. O sangue dele está na veia dos eleitos. Olha que lindo isso. Deus é perfeito. O sangue de Jesus, a linhagem de Davi, a linhagem de Abraão, está no sangue dos eleitos que estão espalhados na terra. Mas nem todo mundo que tem o sangue de Abraão, de Davi ou de Jesus vai para o céu. Porque tem que ter o selo. Tem que estar selado para Jesus. Ok? Vamos lá. Vamos lá em Isaías 49, para ver o que fala. Isaías 49, versículo 22, fala o seguinte: assim diz o Senhor Deus, eis que eu erguerei minha mão para os gentios, levantarei minha bandeira para os povos. Por que gentios? Os gentios são aqueles que nasceram fora de Israel, certo? Ok, que não são considerados judeus, porque judeus tem que ter lá, ser considerado, comprovado que você é filho de judeu e que você nasceu em Israel, praticamente. Ou se não nasceu em Israel, você tem que comprovar que é descendente de judeu. Mas como que você vai comprovar hoje? Hoje já misturou tudo, sangue. Já misturou tudo, dispersou pelo mundo os eleitos. Mas daí Deus fala, eu dispersarei meu povo, eu erguerei a bandeira aos gentios. Os gentios fora de Israel. Os povos estão espalhados pela terra. Ok? Continuando. Que Deus, aqui continuando também, Deus ele vai trazer os seus filhos de novo, né? Erguerei minha mão para os gentios, reis teus pais adotivos. No versículo 25, porém assim diz o Senhor, precisamente os cativos do poderoso serão tomados e a presa do terrível será libertada. Eu irei lutar contra aquele que lutar contra ti, eu salvarei teus filhos, né? Alimentarei seus filhos. Então, continuando, lá em Jeremias 30, Jeremias 30 fala lá também a restauração de Israel. Né? Cadê? Vamos lá de novo. Que Israel vai ser redimida, vai ser restaurada. Israel vai ser restaurada. Daí os teólogos falam que Israel, os judeus vão ser reunidos novamente, mas não são os judeus. São os eleitos do Senhor na Jerusalém Celestial. Porque qual é o motivo? Qual é o motivo de Deus reunir
Os judeus que nem em Jesus crê. Eles não creem nem em Jesus. Você entendeu? Ele vai reunir os eleitos na Nova Jerusalém. Olha lá, ó. A partir do versículo 16. Portanto, todos aqueles que te devoram serão devorados, todos os teus adversários, aqueles que te despojam serão despojos. Pois eu restaurarei a tua saúde, sararei tuas feridas, que eles se chamaram de a rejeitada, esta é Sião, nenhum homem procura. Eis que eu trarei, assim diz o Senhor, eis que trarei novamente cativo das tendas de Jacó, os cativos, os povos de Israel, Jacó. Terei misericórdia de suas habitações, sua cidade será construída, né? Deles virão ação de graças. Então, e vós sereis meu povo, eu serei vosso Deus. Aí, nos últimos dias entendereis isto. Por que que Jesus está falando isso? E Yahvé está falando isso? Porque Deus vai reunir o povo, Israel. Israel é o povo eleito, como eu disse no começo do vídeo. É um povo, não é um espaço geográfico. Por que que Deus vai reunir os judeus que blasfemam Jesus? Os judeus mais blasfemam Jesus do que creem em Jesus, né? Então lá, Jeremias 31, 29 e 30, fala também que os pais que comerem uvas verdes não apodrecerão os dentes do filho. Ou seja, os pais que cometerem pecado, o pecado não vai recair mais sobre o filho, mas sim sobre ele. Cada um vai prestar conta sobre suas próprias ações. Vocês estão entendendo? Então não é mais assim, o pai pecou, vai recair sobre o filho. O filho está amaldiçoado. Não, cada um vai prestar conta. Eu irei prestar conta, você vai prestar conta também. Zacarias 12, vamos para Zacarias 12. Zacarias 12, cadê? Zacarias 12, vamos ler. A partir do versículo 2, eis que farei de Jerusalém uma taça de tremor para todos os povos ao redor quando estiverem no cerco contra Judá e contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos do mundo. Por quê? Porque Jerusalém está falando aqui, o povo santo incomoda, os eleitos incomoda, a luz incomoda o mundo. Você vai falar de justiça, vai pregar contra o pecado, ninguém gosta. Por que que os judeus incomodam o mundo? Vai falar, mas os caras não incomodam ninguém. Os caras vivem no pecado do mesmo jeito que o resto do mundo, entendeu? Está falando aqui dos eleitos. Os teólogos ficam falando, é judeu, fica puxando o saco de judeu. Os judeus, os israelitas, são os cristãos que creem em Jesus, que Yahvé desceu em forma de homem, se arrependeram de vossos pecados e vivem em santidade. Okay? Os judeus blasfemam o nome de Deus, eles não se converteram até hoje. Poucos vão para o céu. Então, não tem porquê. As pessoas acreditam muito em teólogos. Eu estou vendo isso aí. Isso é irritante, meu amigo, irritante. O povo vai comemorar a morte até das duas testemunhas do Apocalipse. Os caras vão trocar presente, como é Apocalipse 11. As duas testemunhas vão pregar em Jerusalém e vão, quando eles morrerem, as pessoas vão trocar presente. Olha lá, os malditos morreram, ó. Esses caras chatos, inconvenientes pra caramba. E vão glorificar o diabo, bicho. Aí não dá, né? Zacarias 14, vamos ver Zacarias 14. Tudo no improviso, hein, meus amigos? Não marquei nada aqui, desculpa a demora aqui, mas é tudo improvisado, tudo na paciência aqui, na bênção. Zacarias 12, versículo 6. Naquele dia farei que os governadores de Judá sejam como um braseiro ardente no meio da floresta, como uma tocha de fogo, uma faixa, consumiram todos os povos da direita e esquerda. Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar em Jerusalém. Será outra vez. Olha lá, naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém. Naquele dia, cara, os habitantes de Jerusalém, Jerusalém celestial, não tem por que ser a Jerusalém terrena mais. E Isaías 14, aqui, ó, para você falar para eu comprovar que está falando do céu, da nova Jerusalém. 14, versículo 6. Acontecerá naquele dia que não haverá luz nem escuridão.
Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite, mas acontecerá que ao cair da noite estará claro. Como que é possível, aqui nesse plano terreno, se tem leis terrenas aqui, e hora, tempo, espaço, dá certo horário, escurece. Como que não vai haver mais escuridão? Aqui tá falando do céu, cara. E as pessoas, não, Deus vai juntar aqui os judeus, vai levar lá para Jerusalém. Cara, vai acontecer profecia em Jerusalém? Vai. O diabo, quando eu vi na forma do anticristo, né? Ele vai sitiar Jerusalém. Ele vai querer dominar Jerusalém terrena aqui. Para falar que manda. Para blasfemar a Deus. Por quê? Porque Jerusalém terrena sempre foi um lugar de Jesus. Sempre foi um lugar de Deus. Né? Quando Deus fez aliança com Abraão. Ele separou o povo de Jerusalém para ele. Só que o que acontece? Agora o demônio vai dominar Jerusalém para blasfemar a Deus, velho. E Deus permite tudo isso. Ok? Continuando. Vamos para Malaquias. Vamos ver a justiça de Deus. Vamos ver a justiça de Deus. Olha que coisa linda, olha que coisa tremenda. A justiça de Deus, meu amigo Malaquias. Onde está Malaquias? Aqui. Malaquias 2, versículo 2. Ó a justiça de Deus. Se não ouvirdes e se não colocardes no vosso coração os mandamentos do Senhor, para dar glória ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu enviarei uma maldição sobre vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já tenho amaldiçoado, porque não o colocais em vossos corações. Eis que eu corromperei a vossa semente, né? E espalharei esterco sobre as vossas faces. Isso aí não prega na igreja. Tá aqui, ó. Tá na Bíblia isso aqui. Por que pastor não fala isso na igreja? Comove muito o coraçãozinho das pessoas, daí ninguém paga o dízimo mais. Aí não fica uma alma dentro da igreja, aí o pastor morre de fome. Porque são hipócritas, entendeu? Eles não falam a verdade. Aqui, ó. Deus falando que vai espalhar esterco na face das pessoas. Por quê? Falta de obediência. Porque os seres humanos estão pior que esterco. Estão pior que lixo, que cocô. Por quê? Porque fazem toda forma de abominação, depravação. E no mundo espiritual o pecado fede. Fede, carne podre, lixo, esterco. E as pessoas estão fedendo no espírito. Ah, não adianta passar perfuminho aqui, ó. Na carne tá cheirosinho. Você entendeu? Com maquiagem. Mas no mundo espiritual tá fedendo. Tá fedendo. Aqui, ó. Vai passar esterco. Ok? Espalharei esterco sobre as tuas faces. E as pessoas não dizem. Isso aí não fala na igreja, entendeu? A desobediência do Senhor. As pessoas desobedecendo o Altíssimo. E não, tá tudo certo, tá tudo bem. Deus nos ama. Jesus te ama. Tá bom, vai nessa aí. Vamos lá. Malaquias 3. Quem poderá permanecer no dia de sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? E aí? Quando Deus voltar, quando Jesus aparecer nas nuvens, quem vai ficar de pé? Quem vai conseguir suportar a ira de Deus? Qual criatura? Fala aí, anjo vai conseguir? Demônio, seres humanos? Então, vixi, nem se fala, né? E as pessoas falam, Jesus te ama, Jesus ama os obedientes, Jesus ama os santos. João 9,31, Deus não ouve os pecadores, mas sim aquele que faz a sua vontade. Acabou. Continuando. Ó. Chegar-me-ei a vós para juízo, eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores em seus salários, a viúva e o órfão, que desviam o estrangeiro do seu direito e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou o Senhor, eu não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos, filhos de Jacó, os eleitos. Não é Israel lá, os judeus lá, que estão na profanação, do mesmo jeito do resto do mundo. São os santos, que creem que Jesus veio, que Yahvé veio em forma de homem e morreu na cruz do Calvário, lavou, purificou a todos aqueles que acreditam e obedecem. A fé é crer e obedecer, não é só
Eu acredito que existe uma força superior. Eu acredito que Deus é uma energia que... Pelo amor de Deus, cara. Se Deus é uma energia, a energia elétrica, a energia eletromagnética, você não vê, é invisível aos olhos carnais. Por que eu vejo você? Por que você me vê? Por que você tem uma forma? Por que você tem uma imagem, uma semelhança? Veio aleatoriamente? Veio de uma bactéria do Big Bang? Continua assim. Vai queimar lá no olho do inferno. Lago de fogo, pior que o inferno. Então vamos lá. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, mas vós dizeis, em que te roubamos? Em dízimos e ofertas. Vós sois amaldiçoados, como uma maldição, pois vós mesmos me roubastes. Olha o que Deus está falando aí, ó. Você tá doido. E vós dissestes, aqui, versículo 14, inútil é servir a Deus, que lucro temos ao guardar os seus mandamentos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? E agora nós chamamos o orgulhoso feliz. Sim, os que trabalham a maldade são estabelecidos, esses que estão vivos. Sim, os que tentam a Deus são entregues. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, o Senhor atentou e ouviu, um livro de lembrança foi escrito diante dele, para os que temeram ao Senhor e para os que pensaram no teu nome. Ou seja, existe um livro da vida. As pessoas, tem gente que está escrito no livro da vida, os santos, e tem gente, a maioria está no livro da morte, lá no inferno. Ok? A maioria está no inferno. Tá aqui, vai queimar, não adianta. Deus é zeloso. Porque não pensam em Deus. Eles pensam em tudo, no pecado, tudo. Mas não pensam no Criador. Vou te dar um exemplo. O ser humano, ele gosta de falar da criatura, dos animais, ele gosta de falar da natureza, ele gosta de falar do que mais? Das flores, gosta de falar dos seres humanos, gostam de falar de tudo. Ai, que coisa linda, olha só como é lindo esse animal, olha como é lindo essa flor, olha como é lindo isso e aquilo, mas nunca fala, olha como é lindo Yahvé, olha como é lindo o Altíssimo que criou todas essas coisas perfeitamente. O ser humano idolatra as criaturas, entendeu? Idolatram os homens, os animais, as coisas, as invenções, certo? A tecnologia, e nunca dá glória ao Criador. Profanos, vão tudo pro inferno. Essa é a verdade. Arrependam-se, ímpios. Capítulo 4, Malaquias. Eis que vem o dia, e queimará como um forno. Todos os orgulhosos, sim, todos os que cometem perversidade, serão como a palha, e o dia que vem os queimará. Vai brincando. Diz o Senhor dos Exércitos, e isso não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá com cura nas suas asas. Saireis e crescereis como os novilhos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque eles serão cinzas debaixo das solas de vossos pés. No dia em que eu fizer isto, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, que eu lhe ordenei em Horebe, para todo Israel, os santos, novamente, não é a terra. A terra foi necessária na época de Abraão, de Davi, de Israel, para estabelecer, formar um povo. Mas Israel sempre foi um povo. Nunca foi... A terra é necessária para o homem cultivar, eu falo, repito, mas o mais importante é a alma. Porque o ouro e prata vão padecer, vão perecer. A alma é o corpo espiritual que vai sofrer a justiça. 2 Coríntios 5, versículo 10, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, prestaremos contas. E aí, para onde vai tua alma? É isto. Guarde os estatutos do Altíssimo, ou padeça eternamente. Miqueias, vamos ver o último aqui. Para onde vai tua alma? Diga para mim. Para onde vai tua alma? Para onde está indo tua alma? Você tem tempo para adorar a Deus? Você tem tempo para adorar a Deus? Ou está muito ocupado? Miqueias 2:12 diz que Elohim desceu à terra. Eu certamente ajuntarei, ó Jacó, todos vós. Aqui, falando que Deus vai juntar Jacó, juntar o povo de Israel,
juntar os eleitos. Não vai juntar, vai juntar os judeus. Judeus cospem Deus. Todos vós certamente reunirei o remanescente de Israel. Eu os colocarei juntos como as ovelhas de Bózara, como rebanho, no meio do seu pasto. Farão um grande barulho por causa da multidão de homens. Continuando. Miqueias 3, 11 e 12. Os seus chefes julgam por recompensa. Seus sacerdotes ensinam por salário. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje? Os profetas profetizam por dinheiro. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje? Pastor tem salário, padre tem salário. Padre idólatra que se curva diante de estátua de homens. Entendi. E os pastores têm salário. Né? Tá andando lá de carrão e o cara que tá pagando dízimo lá tá andando de ônibus, tá andando de bicicleta. Caramba. Interessante, né? Tá usando o dinheiro do cara para comprar uma BMW. Nossa. Que mais? Miqueias 4. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no topo das montanhas. Será exaltado acima das colinas e pessoas afluirão em direção a ele, adorarão o Espírito em verdade, como está escrito na Bíblia. Topo das montanhas é no céu. É no céu, as alturas. Elevado, excelso, mais elevado. Muitas nações virão e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, ele nos ensinará seus caminhos. Andaremos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Aleluia. 5, capítulo 5, versículo 8, Miqueias, novamente. Aqui fala do remanescente, o remanescente de Jacó, é o resto, os que sobraram entre os gentios. O remanescente de Jacó estará entre os gentios, pronto. Estão espalhados pela terra, como eu disse. Os remanescentes de Jacó estão entre os gentios, no meio de muitas pessoas. Ok? Então, se você escuta essas teorias aí, dizendo, Deus vai reunir os judeus em Israel, me dá um fundamento bíblico. Os caras não creem em Jesus. Os caras não creem em Deus. Não creem que Yahvé desceu em forma de homem. Por que Deus vai reunir judeus blasfemadores? O que eles têm de diferente do resto do mundo? Estão pecando, estão no pecado, não observam os mandamentos do Altíssimo. Eles não creem que Jesus é Yahvé em carne. Cada um vai prestar conta. Deus vai reunir os santos, não vai reunir os perversos, os profanos. Ok? E como fala aí também na Bíblia, aí também Ezequiel 38 e 39, que os teólogos falam muito de Gog e Magog, né? Magog, uma região ali, de acordo com a teologia, de acordo com a história, onde fica perto da Rússia. E Gog era um príncipe que insurgiu contra Israel, rebelde. E haverá essa guerra, de acordo com o profeta Ezequiel, que eu acredito que essa guerra vai se dar entre o Ocidente contra o Oriente. Guerra de Gog e Magog. Que no caso vai ser Rússia e China e os países árabes contra Estados Unidos e os países ocidentais aí. França, Inglaterra, Reino Unido, Alemanha, e vai envolver Jerusalém, vai envolver Israel, terrena, né? E essa vai ser a Terceira Guerra Mundial, no futuro breve. Não vai ser agora não, tá? As pessoas aí achando que vai estourar a guerra agora, tem muita coisa para acontecer, muitas profecias. Tá bom? Isso é só o começo. Só tá esquentando. As pessoas aí estão muito ansiosas, não fazem nada por Jesus. Tem tempo para tudo. Tem tempo, eu sou trabalhador da iniquidade, porque não dá bons frutos. Tem vergonha de Deus, nega Jesus no trabalho, nos lugares que vai, tem vergonha de ajoelhar. Se você é cristão, você é santo, você ajoelha no meio da rua, tem vergonha? Tem vergonha? Vamos ver, no dia do juízo a gente vai prestar conta, eu vou prestar conta, você também. Eu vou pregar o evangelho, custe que custar. Ok? Então é isso que eu tenho a dizer para vocês aí. As pessoas falam também do Apocalipse 20, versículo 7 e 8, que fala também do Armagedon. Tem gente que fala que é exército terreno, né?
sendo que aqui é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual, o exército de Satanás. Né? Quando Satanás for solto, que ele está preso 1000 anos. Tem gente que acha que Satanás nem foi preso ainda, sendo que ele já saiu, já nasceu. Está aí crescendo, aí um bebê. E os demônios já estão enganando o mundo inteiro. Está na mão. Deus entregou o mundo na mão dos demônios, pela desobediência. Então, vai haver uma guerra espiritual, meus amigos. Não é guerra... Vai haver guerra terrena também, a Terceira Guerra Mundial vai, mas muito maior do que isso, é os principados do céu contra os principados do inferno no mundo espiritual. Isso é uma guerra estrondosa, é o Armagedon, é o fim de tudo. Bom? Então, cuidado aí com os carnais aí, que não entendem nada do mundo espiritual, não vê nada, não vê nada. Se baseiam meramente em teorias de homens, teologia é isto, não passam de teorias humanas, que advêm de cabeças humanas, não tem influência nenhuma divina, não tem inspiração do Altíssimo, eles falam do que vem do coração deles e dizem, ai, Jesus te ama, Deus é amor, que Deus ama o justo, o santo. Aquele que diz que crê em Deus não obedece é mentiroso. Aquele que diz que crê em Deus, nele sim o amor de Deus está aperfeiçoado. Assim seja. E é isso que eu tenho a dizer para vocês aí. Arrependam-se e vivem em santidade. Não negue a Deus. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.